Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer pela primeira parte. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai, conduz teu servo, fortalece ele, coloca a palavra na boca dele, Senhor. Usa ele como teu instrumento nesta noite, Pai. E que os teus servos, Pai, possam estar com os ouvidos atentos, o coração atento, para ouvir a tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que não venhamos sair da mesma forma que entramos aqui, Senhor. Que a tua palavra venha nos edificar, nos exaltar, nos curar, nos guardar, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou, dizendo: Eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós se deparamos com um milagre do Senhor Jesus Cristo. Um homem leproso que estava ali destituído do arraial ali, da sua família, do convívio dos amigos, pois a lepra naquele tempo era uma doença muito perigosa, contagiosa, e quando uma pessoa era detectada com a lepra, ela era tirada do convívio das pessoas. E ninguém poderia chegar perto desta pessoa, porque esta pessoa estava impura. E ali não se aproximava ninguém, ele tinha que ser retirado da cidade ou da aldeia da onde estava e ficar isolado até quando a doença passasse. Em Levítico capítulo 8, capítulo 44, capítulo 13, versículo 44 ao 46, aqui fala um pouco do que um homem com lepra deveria fazer. Este é um homem leproso, ele está impuro, o sacerdote o declarará totalmente impuro, a sua praga está na sua cabeça. As roupas do leproso em quem está a praga será rasgada e a sua cabeça descoberta, e ele cobrirá seu lábio superior e clamará: impuro, impuro. Todos os dias em que a praga estiver nele, será sujo, impuro está. Habitará só fora do acampamento, será a sua habitação. Então, aquela pessoa que contraía esta doença, ela era retirada do acampamento, ela era retirada da cidade, ela não podia ficar perto de ninguém. Em Números também nos relata algo. Em Levítico nós vemos que é uma doença, mas em Números também nos fala que a lepra era com uma maldição. Por que uma maldição? Quando Miriam se revolta contra Moisés e diz: só com você que Deus fala, e ela vem de encontro ao servo do Senhor, e aquilo que ela faz, que ela fala, Deus ouve, e Deus se manifesta a Moisés, a Arão e a Miriam, e manda eles irem na porta do tabernáculo, e Deus se manifesta em uma coluna uma coluna de fumaça ali, e ali Deus fala com eles. E com consequência disso,
Deus desce uma lepra em Miriam, e Miriam fica leprosa por 7 dias. Após 7 dias, Deus permite que Moisés vá e ore por ela. A gente vê isso em Números capítulo 12, versículo do 1 ao 10. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com que se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram: terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Eles colocam em questão a ligação de Moisés com Deus. E não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. É esse questionamento que Miriam e Arão faz, o Senhor ouve. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse repentinamente a Moisés e Arão e Miriam: vós 3, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu numa coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo. E chamou Arão e Miriam, e a ambos saíram. E ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se houvesse entre vós um profeta, eu, o Senhor, me daria a conhecer a ele em uma visão, e falaria com ele em um sonho. Mas é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca. Esta mulher questionou a ligação de Moisés com Deus, mas Deus disse: se fosse um profeta, eu falaria em sonhos, eu me revelaria a ele a sonhos, mas com o meu servo eu falo boca a boca, e de maneira clara, e não por palavras obscuras. E ele vê a semelhança do Senhor. Então, porque não tiveste medo de falar contra o meu servo? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Então, irmãos, a lepra era uma coisa terrível. Era uma doença que acometia aquele povo daquela época. Hoje, devido aos tratamentos que nós temos hoje, não se vê mais isso assim, mas era algo terrível. E também era uma forma de maldição. Lembra quando o servo o servo de Eliseu viu Naamã trazer o ouro e a prata para entregar a Eliseu, e Eliseu não quis. Então ele viu aquilo e disse: meu Senhor não quis, eu vou lá pegar. E ele vai atrás de Naamã e pede, ele mente e pede roupas e ouro e prata. E quando ele retorna à casa de Eliseu, Eliseu disse: não foi o meu coração contigo? Já que tu estava. E ali Eliseu diz: você pegou o ouro, pegou o prata, pegou o veste, mas também você agora vai pegar a lepra de Naamã, você e toda a sua casa. E aquele homem fica leproso naquela mesma hora. Então era uma maldição. Esta pessoa que tinha lepra não poderia chegar diante de ninguém. E quando uma pessoa se achegasse e visse que aquela pessoa era leprosa, as pessoas se afastavam dela. Mas aqui, irmãos, nós temos algo diferente que o Senhor fez. Quando este homem se apresenta diante do Senhor, o Senhor não desfez dele, não se afastou dele. Ao contrário, o Senhor estendeu a mão. E o que
nós tiramos desta passagem? Esta passagem deste homem que se coloca diante do Senhor, leproso, e ele não podia fazer isso, que a ordem que tinha, a lei que tinha, era que ele tinha que se afastar, não estar perto de ninguém, até que aquela doença curasse, devido aos tratamentos que havia naquela época. Se por acaso ele se curasse, ele tinha que ir no sacerdote, para o sacerdote analisar ele, para ver se estava curado realmente, e ali tinha um processo de purificação, para ele ser integrado de novo no povo, no meio do arraial. Este homem estava isolado, mas nós tiramos alguns benefícios para nós hoje. E o que nós vemos? O reconhecimento. Este homem sabia que ele não podia encostar em ninguém, mas ele vai e reconhece o Senhor Jesus Cristo. E onde é que nós vemos isso? Em Mateus capítulo 8, versículo 2: e eis que veio o leproso e o adorou. Este homem se prostra diante do Senhor e o adora e diz: ó Senhor, se tu quiseres, pode limpar-me. Glória a Deus. Este homem, irmãos, neste momento, ele reconhece o Senhor e Salvador Jesus Cristo como Deus. Ele diz: ó Senhor, se tu quiseres, pode me limpar. O que é que nós tiramos disso? O que é que nós podemos aprender por esta fala deste homem? Senhor, se tu quiseres, pode me limpar. Este homem reconhece a soberania de Deus. Este homem, irmãos, reconhece que Cristo é Deus. Por que ele reconhece? Porque ele diz: ó Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. Ele sabe que o Senhor pode limpá-lo. Ele sabe que o Senhor tem autoridade, tem poder para fazer isso. E este homem se prostra diante do Senhor e diz: ó Senhor, se tu quiseres. Ele reconhece a soberania de Deus. É algo, irmãos, que hoje muitos irmãos não querem reconhecer, que Deus é Deus. Deus não precisa de nós, não, irmãos. Ele é autossuficiente. Ele não precisa da nossa adoração. Ao contrário, é nós que precisamos de Deus a todo momento, irmãos. Como este homem se prostra, diz: Senhor, se tu quiseres. Este homem sabia do poder de Deus. Esse homem sabia que Deus podia curá-lo naquela mesma hora. Mas ele diz: ó Senhor, se for de tua vontade, se o Senhor quiser me curar. Hoje nós vemos coisas muito diferentes no meio evangélico. Hoje existe a confissão positiva, onde você fala algo e exige que Deus tem que fazer. Hoje algumas denominações ensinam que você tem que botar Deus na parede e exigir que Deus faça aquilo. Hoje existe a doutrina da prosperidade, onde Deus é obrigado a lhe prosperar. Mas aqui nesta passagem nós vemos completamente o contrário. Este homem se prostra diante do Senhor e diz: ó, se tu quiseres. Não é a minha vontade, não é o meu desejo. Eu sei que o Senhor pode me curar, mas Senhor, se tu quiser. Este homem não chegou ali e colocou o Senhor Jesus Cristo na parede: me cure, você tem que me curar. Este homem não veio falar palavras positivas e o Senhor ter a obrigação de fazer. Não, este homem foi humilde, irmãos. Ele enxergou a soberania de Deus. Por que a soberania de Deus? Nós devemos entender, irmãos, quem é Deus. Para que você possa se prostrar diante do Senhor em reverência, sabendo quem é que você está adorando, você tem que conhecê-lo. Deus não é muitas vezes o que estão se pregando aí, não.
Deus é Deus, irmãos. Deus não precisa de nada não, Ele é autossuficiente. Nós já estudamos isso aqui, a soberania de Deus. Deus é autossuficiente. Ele mesmo se mantém, Ele não precisa de nada, de ninguém. Antes de tudo, Ele já existia. Ele não precisa de nós para existir. Ele não precisa aqui da sua adoração para Ele ser adorado. Não, Ele não precisa nada disso. Ele é Deus, Ele faz se Ele quiser. Nós devemos ter esta consciência como deste homem. Senhor, se Tu quiseres, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor tem poder para isso, eu sei que o Senhor tem glória para isso, eu sei que o Senhor é rei, mas se Tu quiseres, Senhor. Também se não quiser, não tem nada não, Senhor. Nós devemos conhecer quem é Deus, irmãos. Em Daniel capítulo 4, versículo 34 a 35, aqui a gente tem a noção da soberania de Deus. Este fato aqui se passa com Nabucodonosor, o maior rei da Babilônia. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu e o meu entendimento retornou para mim, e eu bendize ao Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração. Olha o que ele diz: e todos os habitantes da terra são considerados como nada. E Ele faz conforme a sua vontade no exército dos céus e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer: o que faz tu? Olha o que Nabucodonosor, nós sabemos que Nabucodonosor perdeu a consciência, porque ele chega à janela do seu palácio e diz: tudo isso aqui eu consegui com a força do meu braço. E naquele momento que ele fala isso, uma voz do céu desce e traz uma loucura àquele homem. A palavra diz que aquele homem vira um animal e começa a pastar com o gado. Ele perde completamente a consciência de humano, ele vira um bicho, as unhas crescem, o pelo cresce, mas chega um momento que esse homem olha para o céu e ela adora e reconhece que Deus é Deus. Ele reconhece que Deus é Deus, e quando ele reconhece, a consciência dele volta. E quando a consciência volta, ele diz: bendize ao Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração. E ele diz: ninguém pode paralisar a mão de Deus, ou dizer: o que faz tu? Quem pode dizer a Deus o que Ele pode fazer ou não? Ele é soberano, irmãos. E esta soberania a gente vê aqui nessa passagem, quando este homem diz: se tu quiseres, pode limpar-me. Este homem reconhece a soberania de Deus. Outro fato que nós vemos aqui: a humildade e a fé. A humildade deste homem de olhar para si, olhar a sua doença, rever que ele não era nada e ele precisava de uma ajuda. A humildade. Muitos hoje não têm humildade, não reconhecem que errou, não quer saber de um conselho, não quer que uma pessoa venha e diga: irmão, você está errado. Muitos não querem ouvir, não têm humildade, mas este homem houve humildade. Ele olhou para ele viu que ele era leproso, ele precisava da ajuda do Senhor. E outro fato é a fé. A fé deste homem, este homem se achega ao Senhor com fé, e eis que veio o leproso e o adorou: Senhor, se tu quiseres, pode me limpar. Este homem teve fé, irmãos, como aquela mulher que estava com fluxo de sangue.
Aquela mulher coloca em seu coração e diz: ó, eu vou tocar só na veste dele e serei curado. Só na veste e serei curado. Irmãos, se nós não andarmos por fé, não vamos conseguir nada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus sem fé. Antigamente, na nossa vida mundana, onde nós vivíamos na ignorância da nossa mente, nós chegávamos aí nas nossas adorações, oferecia isso, oferecia aquilo outro, e achávamos na nossa mente que aquela divindade estava ali gostando daquilo. Mas para Deus, irmãos, Deus não precisa dessas coisas. Deus requer fé. Para que você possa se achegar adiante do Senhor, requer fé. Uma fé fervorosa, como de uma mulher que diz: ó, eu só vou tocar e serei curada. Aquela mulher tinha corrido vários tratamentos, vários médicos, e não tinha jeito. Ela gastou todo o seu dinheiro e não tinha jeito. Mas aquilo nasceu no coração dela: eu só vou tocar, eu vou tocar nele e serei curada. E o que acontece? Naquele momento que aquela mulher toca nas vestes do Senhor, sai virtude do Senhor. E aquela mulher tem uma fé tão fervorosa que o Senhor sente aquele momento que ela toca nele. Este homem se achega diante do Senhor com humildade, reconhecendo a sua doença, reconhecendo que estava necessitado de uma ajuda, e com fé: se tu quiseres, Senhor, eu serei limpo. E em João capítulo 4, João capítulo 14, versículo 13 e o 14. Olha que João diz, ó: e tudo quando pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Irmãos, aqui nós temos o conhecimento que as nossas petições, irmãos, tem que ser algo que glorifique o nome do Senhor. Não adianta, irmãos, eu estar aqui pedindo a Deus um carro, uma casa, uma vida boa. Isso irá glorificar o Senhor em quê? Não que eu possa batalhar, trabalhar, ter o meu carro com o meu esforço, com a ajuda de Deus abrindo as portas para que eu possa ter algo aqui. Não, nada a ver, isso não é pecado. Mas eu digo assim: eu vou me prostrar diante do meu Senhor para dizer: Senhor, me dá dinheiro. O que glorificarei o meu Senhor? É nada, irmãos, porque eu vou estar manifestando o desejo da minha carne, o desejo do meu coração. Eu quero ser rico, eu quero ter um carro do ano, eu estou desejando algo que é do meu coração. Mas quando eu me prostro diante do Senhor: Senhor, salva a minha família. Senhor, eu tenho amigos no trabalho que não te conhecem, que o Senhor possa se manifestar a eles, em nome do teu Filho. Senhor, faz isso, salva, que teu Espírito venha, conduza ao arrependimento e uma aceitação a Cristo. Esta minha petição está glorificando ao Pai, porque a petição que eu peço, irmãos, é para que o Pai seja glorificado. Quando este homem se achega diante do Senhor, ele reconhece que aquele homem é Deus, e a petição disse: ó Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. Então nós temos aqui a noção, irmãos, que as nossas petições têm que ser petições para a glória de Deus. E o próprio Jesus diz: ó, tudo que pedis em meu nome, eu o farei. Para quê? Para que o meu Pai seja glorificado.
As nossas petições têm que glorificar ao nosso Senhor, irmãos. Não temos que estar pedindo petições vazias que vai encher o nosso ego, não. Nós, agora que temos uma consciência em Cristo, a nossa vida, toda a nossa caminhada aqui nesta terra é para a glória de Deus, é para que as pessoas conheçam a verdade. Nós não podemos nos enganar, irmãos. Hoje eu sou cristão, eu vou continuar andando como eu era, eu vou fazer as coisas o que eu fazia antes, os pensamentos. Não, irmãos, isso tudo caiu por terra. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. Então, ao fato de tudo se fazer novo, as minhas petições se renovam, as minhas petições têm outras inclinações, e essas inclinações é para a glória de Deus, é para que o Senhor seja glorificado na minha vida, para que as pessoas conheçam Cristo por mim, através de mim, através das minhas atitudes. E nós vemos aqui que este homem se coloca diante do Senhor com humildade e fé. Outra coisa que nos chama a atenção: adoração. Adoração, ó. E eis que veio o leproso e o adorou. Este homem estava num estado deplorável, que ninguém poderia chegar perto. Este homem tinha uma doença e tinha uma maldição. Este homem estava amaldiçoado, estava impuro. Mas isso não empatou este homem de adorar, irmãos. Às vezes, coisas mínimas que estamos passando, deixamos de adorar o Senhor. Esquecemos uma dificuldade, uma ansiedade, uma preocupação, naquele momento que a gente tem que dobrar o joelho e pedir ao Altíssimo, nós esquecemos. Este homem estava com algo sério, gravíssimo naquela época ali, era uma coisa grave. Esse homem era tirado do meio do povo e ele morava só, abandonado, até que se curasse, ele não podia voltar. Mas isso não empatou, ele não colocou a doença dele em primeiro lugar, não, irmãos. Ele deixou a doença de lado e se prostrou e adorou. Glória a Deus. Isso é um exemplo para nós, irmãos. Às vezes estamos passando por coisas mínimas, estamos esquecendo do Senhor, estamos deixando o Senhor de lado. Eu não estou aguentando, eu não estou suportando, mas você está esquecendo que o Senhor está do teu lado. Você está esquecendo do que o Senhor lhe chamou. Você está deixando o chamado do Senhor de lado. Está olhando para si mesmo e glorificando a si mesmo. Suas paixões, seus desejos, eu não posso. Não. Mas você tem que entender que o Senhor te chamou para adoração. O Senhor te chamou para adoração. E nós vemos aqui um exemplo em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha o que Abacuque diz, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira fale, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja arrebatado, e não haja gado no estábulo, ainda assim regozijarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Olha o que Abacuque diz. Pode faltar tudo, pode acabar tudo, você pode estar com a doença que for, mas Abacuque diz, ainda assim regozijarei no Deus da minha salvação, exaltarei. Então, irmãos, para o cristão não tem situação não, irmãos. Não tem situação não. O cristão foi chamado para adoração, irmãos, para adorar, para se prostrar diante do Senhor a todo momento e o adorar.
como este homem fez, leproso, destituído da sociedade, mas ele veio e adorou o Senhor. E nós devemos ter esse espírito de adoração. Nós devemos colocar a adoração a Deus em primeiro lugar, irmãos. Não é a sua dificuldade, não é a sua preocupação, não, irmãos. Nós fomos chamados para adorar o nosso Deus. Se lembra de onde você estava? Se lembra de onde o Senhor lhe tirou? Se lembra como era a sua vida? O Senhor lhe tirou das trevas, irmão. Você estava em trevas, estava destituído da glória de Deus, longe de Deus, e o Senhor lhe tira de lá e traz para a sua maravilhosa luz. E agora? Vamos deixar as preocupações, as ansiedades tomar a nossa vida? Não. Posso passar o que passar, mas a minha adoração não pode cessar. Não pode cessar. Outro fato que nós tiramos aqui deste texto: a coragem deste homem. Pois este homem poderia ser morto ao fato de ele se achegar diante do Senhor, ao fato de ele se achegar diante de pessoas. Porque a palavra diz que quando a pessoa está leprosa, quando uma pessoa vem se aproximando, ele tem que gritar: impuro, impuro, para aquela pessoa ir embora. Mas este homem teve coragem de se achegar diante do Senhor. Esse homem veio e se achegou diante do Senhor. E nós vemos em Salmos capítulo 27, versículo 1, e diz: ó Senhor, a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ó Senhor, é a força da minha vida, de quem ficarei com medo? Olha o que o salmista diz: ó Senhor, é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? A quem temerei? Se o Senhor é contigo, quem você tem que temer, irmãos? Ó Senhor, a força da minha vida, de quem ficarei com medo? Irmãos, nós temos que cair em si, irmãos, e refletir, e pensar, e analisar. Deus está contigo. Por que tem medo? Medo de quê? Paulo diz: vós não sabeis que vós é templo do Espírito de Deus? Paulo diz, irmãos, que nós somos a habitação do Espírito Santo. A quem temeremos? De quem ficaremos com medo? Eu não estou aqui te falando para você sair brigando, lutando pela rua aí, porque eu não tenho medo de ninguém. Não, irmãos. Eu estou te falando aqui de algo espiritual. Porque o crente vive em uma luta espiritual. O crente não vive em uma luta carnal. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro diz: a vossa luta não é contra a carne. A vossa luta é uma luta, irmãos, uma luta espiritual, irmãos. Nós combatemos algo espiritual. Então, se nós temos a convicção que Deus é conosco, vamos temer o quê? Vamos ficar com medo de quê? Este homem poderia ser morto ao fato dele se achegar diante de uma pessoa. As pessoas poderiam matá-lo ali, ao fato de ele querer chegar junto, mas ele foi corajoso, irmãos. E o que foi que resultou com a coragem deste homem? Este homem se achegar diante do Senhor, podendo ser até morto naquele momento, apredejado ali, por ele se achegar diante das pessoas. O versículo 3 diz: e Jesus estendeu a sua mão e o tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E imediatamente a lepra foi purificada. Glória a Deus. Este homem foi abençoado pelo Senhor,
porque ele, irmãos, não teve medo. Este homem se achegou diante do Senhor e o Senhor o abençoou. O Senhor estende a sua mão e o toca, e dizendo: eu quero ser limpo. Ser limpo. Já pensou se ele diz: eu não vou lá, eu não vou, eu tenho medo de se achegar lá, ser expulso, ou ser até apedrejado, eu não vou lá. Este homem tinha perdido a sua bênção, mas ele foi corajoso, porque ele sabia que ele estava se prostrando diante do próprio Deus. Ele não temeu, ele foi, e o Senhor o purificou, limpou aquele homem da lepra. E o Senhor disse: olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. Por que o Senhor fala isso? Aquele homem poderia sair gritando ali: o Senhor me limpou, o Senhor me purificou. Mas o Senhor ainda não foi glorificado. Naquele momento o Senhor Jesus Cristo não tinha glorificado ainda. Então ele, como homem, ele tinha que cumprir toda a lei. E a lei de Moisés dizia o quê? Quando o leproso fosse purificado, tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote analisava: está purificado, e ali ele apresentava o sacrifício que Moisés ordenou, para que a lei fosse cumprida. O Senhor Jesus Cristo não poderia quebrar esta lei. E também outro fato: o Senhor não poderia deixar que surgisse outros ensinamentos ali ao fato do Senhor. O Senhor não podia deixar que pessoas pensassem outras coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse: vai e cumpre com a lei. Então aquele homem vai, se apresenta ao sacerdote e oferece o sacrifício que era ordenado por Moisés. Mas, irmãos, aqui nós vemos um fato de um homem que foi purificado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero levar aos irmãos ao entendimento que existe uma doença pior. Existe uma doença, irmãos, que é pior do que a lepra. A lepra, irmãos, mata o corpo. A lepra mata o corpo, mas não pode matar o espírito, a alma. Mas existe uma doença, irmãos, que pode matar o corpo e a alma, e ainda lançar nas trevas interiores. É o pecado, irmãos, o pecado. E este pecado está lançando várias e várias pessoas à perdição eterna. Muitas pessoas estão aí andando para lá e para cá e não sabem que estão contaminados. Estão doentes, eles não sabem. Por que eu digo isso? Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz: porque todos pecaram. Irmãos, toda a humanidade pecou diante de Deus. Desde lá do Éden, toda geração que veio a este mundo já vem com pecado, já vem com a mancha do pecado. E a palavra diz: porque todos pecaram, e a consequência disso, e estão privados da glória de Deus. Nem todos, irmãos, irão se achegar à glória de Deus contaminados. Não tem como se achegar à glória de Deus contaminado com o pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, aqui fala a consequência deste doente, desta contaminação, porque o salário do pecado é a morte. Nem todos conhecem isso, irmãos. Nem todos conhecem. E um dia, irmãos, o pecado irá cobrar o seu preço. E qual é o preço? A morte. Mas temos algo, irmãos, para a gente se alegrar.
De um lado, o pecado contamina, o pecado lança as trevas interiores ao inferno, ao lago de fogo. Mas a palavra diz, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Temos uma solução, temos um remédio, temos a vacina que vai curar esses que estão infectados. E qual é essa vacina? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Irmãos, devemos anunciar as boas novas. Devemos anunciar as boas novas, irmãos, porque só através de Cristo, irmãos, somos purificados. Só através do Senhor e Salvador Jesus Cristo teremos a vida eterna. O leproso se prostrou diante do Senhor e o adorou e disse: Senhor, se tu quiser, tu pode me limpar. Assim também todo aquele que se achegar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e entregar completamente a sua vida ao Senhor, será purificado. Olha o que 1 João capítulo 1 versículo 9 diz, se confessares os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que devemos fazer? Como é a cura que devemos fazer? Se confessar os nossos pecados. Se confessar, como o leproso veio, se prostrou: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Assim também todo aquele que está contaminado com o pecado, se confessares o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. É isso, irmãos, que tem que ser proclamado. Aí, infelizmente, a igreja hoje parou de falar do pecado. A igreja não está falando mais do inferno, não fala mais de céu, não fala de uma vida santa. Como as pessoas vão entender que eu tenho uma doença? Como? Se você não falar, não tem como, irmãos. Elas vão ficar ali no movimento, achando que está tudo bem, tudo legal, mas estão sendo lançadas ao inferno, irmãos, ao fato de não se arrepender, não confessar os seus erros, não confessar o seu pecado. Elas estão caminhando para as trevas, e muitas dessas dentro da igreja. Por quê? Não se ouve a verdade, o evangelho está escondido. Irmãos, o apóstolo Tiago aqui diz, isso aqui é para a igreja, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. Quantos irmãos estão dentro da igreja cometendo pecado e não têm a humildade de se achegar diante do irmão? Irmão, eu estou errado nisso aqui, me ajuda em oração. Porque Tiago diz: se confessar as vossas culpas uns aos outros, vocês serão curados. A oração fiel e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Quem é este justo? Todo aquele que entregou a vida ao Senhor e vive no Senhor, que se santifica, que busca a santidade a todo momento, aquele que brilha Cristo. Esse é o justo, que foi justificado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Tiago diz: rapaz, se tu confessa suas culpas, confessa seu irmão, ora um pelo outro para que você possa ser curado. Mas hoje nós não vemos mais isso, irmãos, porque não há mais comunhão na igreja. Não tem mais comunhão. As pessoas não confiam mais no seu irmão, não se abrem com suas dificuldades para que o irmão possa orar, interceder. Por quê? Porque tem medo de falar aquilo e a pessoa ir lá fuxicar com um, fuxicar com o outro e todo mundo está sabendo. Não há mais comunhão. Irmãos, isso nos leva a gente analisar como nós estamos vivendo a nossa vida. Essa passagem aqui desse leproso nos leva a analisar
Será que eu estou me prostrando diante do Senhor? Será que eu estou reconhecendo os meus erros? Será que eu tenho humildade, tenho fé? Será que a minha adoração está sendo sincera? Será que eu tenho coragem de me apresentar e dizer: Senhor, eu errei, eu estou errado, eu pensei ali mal daquele irmão que não era para pensar. Senhor, me perdoa. Será que a gente está tendo essa coragem de ser humilde, de se achegar diante do Senhor e confessar as nossas culpas? Será? Esse leproso nos traz um exemplo de um homem aqui, olhou para o Senhor e diz: eu preciso dele, eu preciso dele, é ele que vai me curar, é ele que vai me dar a minha vitória, é ele. Então, irmãos, nós temos que olhar para Cristo. É isso que nós temos que fazer. Se nossos olhos estiverem em Cristo, irmãos, tudo vai ficar bem. Mas se tu tirar os olhos do Senhor, irmãos, aí a carne vai se manifestar. Então olha para o Senhor, como esse leproso fez, colocou toda a sua confiança nele. Eu sei que eu não posso chegar diante dele, eu posso até perder minha vida, mas eu vou lá, eu vou me prostrar, dizer: Senhor, me cura, Senhor, se tu quiseres. É isso que estamos precisando, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.